Bom dia, o câncer tem cura. Eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Hoje, live muito especial, falando sobre os alimentos, você descreve o alimento e eu faço essa correção daquilo que você está comendo no sentido de qualidade. A quantidade eu não consigo avaliar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a oportunidade para que você possa ter acesso a melhores informações sobre o tratamento do câncer. Então, as pessoas estão entrando aqui. Bom dia, Vânia. Bom dia, Rita. Bom dia, Rosa. Bom dia, querida Thaís. Bom dia, Milena. Fica à vontade para mandar aviãozinho para os seus amigos, para os seus colegas e para as pessoas que fizeram quimioterapia com você ou fazem quimioterapia com você. É importante que mais pessoas no Brasil se libertem do câncer e você pode ser a luz dessa pessoa. Nós temos 6 milhões de pacientes com câncer e o meu desejo é que não tenhamos nenhuma morte por câncer no Brasil. Você pode ser esse ponto de mutação, esse ponto de mudança. Então, eu vou puxar aqui as perguntas. Na verdade, tem uma pergunta sobre refeição e vou puxar a refeição e vou começar a conversar com vocês. Na hora que eu falar de uma refeição, os alimentos que aparecerem nessa refeição, provavelmente eu não vou citar nas outras refeições que foram colocadas. E se você quiser participar ao vivo, claro, ao vivo, se estiver gravado você não vai poder, coloca eu quero. A Edi falou, travou mesmo, né? Voltou, travou, Edi. Aí eu liguei o vídeo e desliguei de novo. Tá bom? Vou começar do zero, a gente estava no comecinho, então dá pra gente aproveitar bem aqui a situação. Tem bastante refeição, vou aproveitando lá. Então vamos lá. Arroz e feijão, carne e farinha. Como eu sempre gosto de frisar, é impossível falar a quantidade que você vai comer sem te conhecer, né? Dá para eu melhorar a qualidade, agora a quantidade não tem como, tá bom? Então eu já vou falar sobre esse alimento, deixa eu só dar uma lidinha aqui. Para a Rita, doutor, estou no pós-cirúrgico, estou na dúvida qual a alimentação adequada nesse momento. É muita coisa, Rita. Você vai me perguntando aqui para a gente ter uma ideia, porque pós-cirúrgico existem centenas de cirurgias. Então, se você puder descrever melhor essa situação, talvez eu possa dar um norte, sempre lembrando que a minha intenção aqui nas lives nunca é substituir a orientação do seu cirurgião, nunca. Ele já traça uma orientação e quem sair do hospital, a nutrição do hospital já traz uma direção também. Isso é muito importante ser frisado, tá bom? Então vamos lá. Arroz, feijão, carne e farinha. Arroz e feijão é uma combinação boa, uma combinação típica do Brasil. Tem proteína nessa combinação, tem energia, traz mais saciedade para você e faz com que você não fique picando o dia a dia comendo besteira, como biscoito de água e sal, biscoito de polvilho, bolacha recheada, salgadinho e assim por diante. Então é muito importante, é muito interessante que você possa cada vez mais ter a opção, ter a oportunidade de, caso goste de arroz e feijão, incluir na sua refeição, é muito bem-vindo. Eu gosto bastante. Tem uma dica do feijão, quando a gente vai preparar, que é você deixar ele de molho de um dia para o outro. Na verdade, a ideia é que você troque essa água dentro da geladeira em 24 horas, pelo menos umas 4 vezes. Quando você coloca a água no feijão, ele libera oligosacarídeos, que são as substâncias que fermentam dentro do seu intestino. As bactérias fermentam essa substância e no momento em que ela fermenta, ela dá gases. Então, essa é uma ferramenta muito bacana para você fazer. E lembrando que quando você coloca água no feijão, por ele ficar mais bem tratado, ele fica de mais fácil cocção. Então, quando você coloca o feijão na panela de pressão, em vez dele cozinhar em meia hora, vai cozinhar em 20 minutos ou menos. Então, isso é muito interessante, principalmente pensando em custo, né? Quando a gente fala de nutrição, eu nunca posso esquecer o custo que uma família tem para preparar essa refeição. Existem diferentes tipos de feijões, feijão fradinho, feijão bolinha, feijão azuki, feijão vermelho, feijão carioca, feijão preto. Lembra disso, muitas pessoas esquecem e ficam só em um tipo de feijão. Quando você começa a variar os feijões,
Essas combinações são muito interessantes porque você coloca um sabor diferente. A gente nunca pode esquecer que alimentação é prazer. O mundo não está obeso à toa, que ele compensa os problemas emocionais da vida na alimentação. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza de outras opções de feijão que nós temos em mercadões, que nós temos em alguns supermercados, tá bom? Quando eu falo de carne, carne é um alimento positivo por tratamento do câncer, carne é um alimento rico em vários nutrientes, rico em proteína de boa qualidade, rico em ferro, rico em vitamina B12, que são nutrientes essenciais para o combate da anemia e a melhora da imunidade. É muito importante lembrar disso. E quando se fala de farinha, aí entra numa história, né? Eu sempre falo, sugestão minha, para você usar o fubá ou a farinha de milho, de preferência uma farinha de milho que seja orgânica. Hoje, o preço da farinha de milho orgânica ela é muito próxima do tradicional. Por que você está falando dela, Alexander? Porque eu não preciso de farinha para chegar na remissão, mas como você gosta de farinha, né, essa é uma opção da pessoa, não é a orientação do Alexander. Como você gosta de farinha, eu sugiro sempre a orgânica, porque se eu falo de farinha de trigo, essas tradicionais do supermercado têm bastante agrotóxico e têm substâncias que podem ser tóxicas para o seu corpo. Então eu faço a sugestão do fubá orgânico, em sites da internet vendem, em alguns supermercados tem o fubá orgânico, e você pode, na verdade, falei fubá, né? Mas eu vou focar farinha de milho para que você possa cada vez mais ter um alimento com menos agrotóxico, principalmente quando se fala de farinhas, tá bom? Pode ser o caminho com fubá, pode ser com outro tipo de farinha de milho que você tem hábito de preparar ou fazer, mas é uma opção muito interessante, uma opção mais adequada para a saúde, tá bom? Então, esse aqui já está descrito, vamos para o próximo. A Edi perguntou, o que você acha da melancia, banana e água de coco para quem está com câncer do fígado? Nenhum dos três é prejudicial e nenhum dos três vai contribuir para o real problema de alguém que está com câncer do fígado. Banana, melancia vão hidratar o seu corpo, né? Tem bastante água esses alimentos, mas também tem bastante açúcar. Importante controlar a quantidade. A água de coco pode consumir um momento ou outro, mas a gente precisa controlar a quantidade. Se uma pessoa tiver glicemia alta, isso pode ser o ponto para ela ficar cada vez mais com a glicemia alterada. A glicemia alterada, né, o açúcar no sangue alterado, interfere na imunidade. Então é importante ficar atento a isso. E aí vamos puxar aqui outra questão. Vamos lá. Esse aqui eu acho que foi um café da manhã, né? Deixa eu só ver. Leite de aveia, ovo, pitaia e... Deixa eu ver o que a pessoa colocou, porque às vezes não aparece tudo. Então vamos lá. E café, né? Não apareceu aqui, tá bom? Então, para quem está ao vivo consegue ver que tem leite de aveia, ovo, pitaia e, para quem está ao vivo não consegue, mas eu vou falar, porque aí quem tiver ao vivo e gravado vai entender. Leite de aveia, ovo, pitaia e café. A pessoa, na verdade, comeu uma bebida à base de aveia, comeu ovo, comeu pitaia e tomou café. Café não causa câncer, tire isso da sua mente, as pessoas ficam com terrorismo em relação ao café. Eu estou mais ocupado em relação se você está colocando açúcar ou adoçante aí dentro, porque você não precisa. Normalmente você coloca porque o café que você compra é ruim, né? Eu sempre falo isso. Eu consigo para os meus pacientes indicar os melhores cafés do Brasil. Na verdade, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, então a gente tem maravilhosos cafés, esse ponto é que eu faço para eles. O ovo, sempre ter cuidado com a gema e a clara para estarem duras, porque se ela tiver mole, pode ter salmonela. Algumas pessoas me falam, mas faz anos que eu como ovo com gema mole e nunca tive nada. Faz anos que pessoas comem coisas erradas e nem por isso se torna certo. Porque imagina se você tiver uma intoxicação alimentar por conta da salmonela, que é uma bactéria que pode estar dentro do ovo, você é interrompido a sua quimioterapia, é interrompido
a sua radioterapia. Você começa a passar mal, você não vai continuar ela. Então é muito importante esse frisar. Pitaia é uma fruta, se a pessoa gosta, maravilha, tudo bem, mas eu sempre vejo, parece que é até modinha, né? Leite de aveia, isso me lembra mais modinha. Então, para que você vai tomar leite de aveia? Será que você não está tomando porque venderam a ideia de que leite de aveia é importante e leite de vaca é ruim? Né? Então, acho que é muito importante nesse ponto entender se você não gosta de leite e gosta de aveia, ou se você tem medo de leite e te falaram para tomar leite de aveia. Então é muito importante isso. Conheço poucas pessoas que amam o leite de aveia. Na verdade, o nome certo seria extrato, porque o único que produz leite é mamífero. Soja não produz leite, aveia não produz leite e assim por diante. Castanha de caju não produz leite. O pessoal fica usando esse nome como uma forma de marketing para tentar substituir esses alimentos. E às vezes você vai olhar no rótulo do leite de aveia, tem muita porcaria adicionada. Então é importante a gente frisar isso. E a fonte de cálcio de aveia e de outras semelhantes não é tão forte quanto o cálcio que está presente no leite, tá bom? Então fica aí o olhar para você. Vamos para outra refeição aqui, vamos puxar mais. Tá, tem bastante refeição, pessoal. Eu vou tentar ir mais direto. Panqueca de banana. Se eu falo em panqueca, eu penso em farinha, normalmente farinha de trigo. Para que colocar farinha a mais na sua alimentação? O brasileiro come farinha demais. É farinha no biscoito, farinha na bolacha, farinha no salgado, farinha na panqueca. É farinha que não acaba mais. Eu nunca vi um desespero de comer farinha. Quem me segue sabe que de forma alguma eu fico fazendo a associação errada de que glúten causa câncer. Não causa. Mas também fica só farinha, 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 vai fazer o quê? Com o seu corpo inflamar. Então toma cuidado com isso. Não é a minha sugestão, não é a minha recomendação, tá bom? Tem a presença da fruta e tal, bacana, mas a panqueca a gente tem que desenvolver, e eu tenho isso para meus pacientes, uma receita muito mais anti-inflamatória do que inflamatória como essa que foi colocada aqui para mim. Tá? Aí eu tenho pontos aqui importantes. As pessoas sempre perguntam disso, na hora que eu falo do leite e tal. Afinal, o leite é ou não prejudicial? Lucimara, ele é prejudicial para 1% da população mundial. Algumas pessoas que tomam leite, elas podem morrer. Vou te trazer um exemplo. A minha filha, Helena, hoje tem 7 anos, quando ela era pequena, ela estava com alergia a leite de vaca. Alergia mesmo, sangrar, fazia cocô com sangue, tinha cólicas intensas, então de forma alguma eu poderia dar leite para ela porque eu ia matar. Então, quem tem alergia a leite, ele não é só prejudicial, ele é mortal, ele leva a pessoa à morte. A maioria das pessoas não tem esse problema. Qual que é o ponto especial que a gente precisa ter? De conhecer essa pessoa, por isso que na live não dá para fazer isso. Não tem como eu fazer um exame de sangue para ver teste de alergia, não tem como eu fazer perguntas específicas para entender a relação dessa pessoa com leite. Eu preciso entender se a pessoa ama leite. Meus pacientes eu sempre pergunto, você ama leite? Você ama queijo? Eu tenho vários pacientes que não gostam, não amam, não querem. Então, por que eu vou oferecer para ele? Já está errado. Tem outro ponto também. Quando a pessoa está com diarreia, está com o intestino solto, mesmo que ela ame leite, não vai funcionar, não vai dar ruim, né? Como diz minha filha, vai dar ruim por quê? Por quê? A proteína do leite ela é de mais difícil digestão, o seu intestino vai ficar com mais tempo com ela no intestino e você vai ter diarreia. Então, para quem está com diarreia, para quem está com essa sensação, as fezes mais pastosas, talvez o leite não seja a melhor opção, mesmo que você ame o alimento. Então, a gente precisa entender o contexto. A Dani colocou aqui, olha que interessante, não posso consumir leite ou derivados. Tá, se ela não pode consumir, aí o que o nutricionista dela vai fazer? Vai encontrar em toda a alimentação vários alimentos que vão ser ricos em cálcio, vão ser interessantes no cálcio para ela. Eu gosto e fortaleço sempre sardinha, quando você comer a espinha dela, é riquíssima em cálcio.
quando você come o salmão é riquíssimo em cálcio. E as pessoas comem peixe? Não, as pessoas ficam tomando besteiradas de aveia, ficam tomando besteiradas de castanha, de extrato de castanha de caju, ficam tomando besteirada de extrato de soja, em vez de consumir um alimento altamente anti-inflamatório e que também é riquíssimo em cálcio, que são esses peixes que eu falei. Preciso substituir por algo? Por esses que eu falei? Se sim, poderia me dar a opção? Sim, dei duas. Então, olha que bacana, Dani. Se você não pode consumir, né? Então, você tem outras opções. Você não precisa ficar presa no extrato de aveia, leite de aveia, essas coisas mais. Tá bom? Não tem necessidade de você se prender a ficar comendo outras coisas que podem aumentar o processo seu de toxicidade. Vários leites de aveia, leite de soja, tem porcarias adicionadas que podem não ser boas para o seu organismo. Então, acho que vale a pena pensar nisso. Depois, Dani, você me fala se eu conseguir trazer uma luz sobre isso que você me perguntou. E a Lucimara também. Me fala se eu trouxe alguma luz sobre essa questão do leite que você me perguntou. Tem muita refeição hoje, pessoal. Não sei se eu consigo falar tudo. Café da manhã e janta, crepe de banana, café, leite, tapioca. Aí o crepe eu tô colocando mais carboidrato aí dentro para fazer esse crepe, percebe? De novo, tapioca, eu tô colocando mais carboidrato para fazer isso. Não vi nem fruta aqui presente. Então, acho que é importante frisar isso. Quando as pessoas falam em tapioca, falam em crepioca, falam em crepe, falam em panqueca, eu vejo muito carboidrato e menos proteína. Vejo muito carboidrato e vejo menos qualidade na refeição. Então é importante fortalecer isso. Deixa eu ver aqui, ó. Outra refeição. Outra refeição. Tem bastante refeição, pessoal. Nossa, hoje tá incrível. Mamão, né? Mamão. Café com leite puro. Parabéns, fico feliz. Tá, entendi. Acho que devia ser de manhã, né? De manhã, mamão, café com leite puro. Depois a L, que seria almoço. Arroz integral, feijão preto, carne e legumes. O que eu quero trazer aqui para vocês? Essa questão da manhã dela ter pouca proteína. Poderia pensar em alguns alimentos que tenham frango desfiado, que tenham até sardinha de manhã, que tenham carne moída de manhã, com espécie de não panquecas, né, mas algumas preparações que você consegue fazer com frango desfiado, com carne moída de manhã para a pessoa comer, com mais presença de proteína do que do carboidrato. Poderia até ser uma tapioca ou alguma panqueca, mas aí a receita é o diferencial, né, que eu faço nos pacientes, ovos, castanhas, mas é bem pobre em proteína no café da manhã. O almoço, arroz integral, feijão preto, carne e legumes. Se a pessoa ama arroz integral, maravilha. Eu, Alexander, não amo. E sempre fortaleço isso. Se você não ama arroz integral, para de estragar o seu almoço. Se você ama, tá tudo bem. Minha esposa gosta, ela não ama arroz integral, ela gosta. De vez em quando ela quer arroz branco, de vez em quando quer arroz integral, tá tudo bem. O primeiro passo é respeitar a sua preferência alimentar, tá? Então, nós temos aqui o arroz integral, que pode ser substituído pelo arroz branco, feijão preto, ou feijão fradinho, ou qualquer outro, tudo bem. E legume, a gente sempre tem que lembrar que às vezes a pessoa confunde legume com tubérculo ou raiz. Vou explicar. Quando a gente fala de legume, eu estou falando de abóbora, de abobrinha, de pepino, de cenoura, de tomate. Esses são os berinjela, esses são os legumes. Tem muita gente que come um alimento que é muito rico em carboidrato, muito mais do que o legume, que são os tubérculos e raízes, que é o cará, que é o inhame, que é a mandioca, que é a mandioquinha, que é a batata, que não são proibidos. Mas, às vezes, se você fala que está comendo legume, o legume ele tem fibra e ajuda no intestino. Esses alimentos todos que eu falei são alimentos que prendem mais o intestino e não tem quase nada de fibra. É muito pobre em fibra, ele tem mais carboidrato. Então é muito importante que você tenha essa consciência e essa noção sobre a composição do legume, do tubérculo e da raiz. E aí a pessoa colocou à tarde alguma refeição e depois o jantar. Eu vou abrir a pergunta dela
aqui no meu story, né? Não no story, mas no conteúdo que eu tenho para ler. Então ela colocou aqui à tarde fruta, pode ser, e depois à noite sobra da carne. Tudo bem, de manhãs no almoço você comeu a carne, sobrou um pouquinho e comeu à noite, não vejo problema. Mas à noite só comer a carne, né? Não sei. Não sei se a pessoa não conseguiu escrever tudo e aí colocou só carne, ou se o jantar da pessoa é só carne. É importante ter essa variedade para melhorar a qualidade da refeição. Então vamos para outra refeição. Feijão, arroz, frango e salada, né? É aquela questão, arroz, e aí, você coloca o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão, né? Cada pessoa faz de um jeito e se fizer diferente, muitas vezes a pessoa não consegue comer e não gosta. Tem pessoa que gosta de mais caldo, às vezes a pessoa fala que come feijão, isso é importante, e ela não come feijão, ela come caldo. Tem muito mais caldo ali do que feijão, isso é interessante ser frisado. E tem pessoas que ela come só o grão, né? Ela não gosta do caldo. Tem pessoas que ficam no meio a meio, come grão e come caldo. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, que a gente tenha essa percepção, que a gente tenha essa noção. Frango não recebe hormônio, né? Que bom que as pessoas aqui na minha rede social estão limpando o medo do frango. Você tem que ter medo de chá milagroso, você tem que ter medo de açafrão, porque são substâncias que podem, não estou falando que vai, que podem atrapalhar você de chegar na remissão. Frango, ele é positivo para a saúde, é bem-vindo para a sua saúde. Salada, e aí vamos pensar nas folhosas, se você faz a higienização correta, desinfecção correta, que é colocar na água corrente, lavar com as mãos, depois colocar o hipoclorito de sódio na concentração certa, você consegue eliminar ovos de parasitas e até mesmo bactérias que ali estão presentes. Então é positivo fazer isso e é possível consumir frutas, verduras e legumes cruas se você fizer essa desinfecção correta aqui que eu acabei de falar. Se não fizer, você tem o risco de começar a ter parasitoses e outros problemas de imunidade que não vão ser interessantes. Falando de coisas não interessantes, a Lucimara perguntou: nossa, o açafrão não pode, estou tomando indicado para desinflamar. Vamos pensar na inflamação, Lucimara. O que é inflamação? É um processo que nós temos no organismo nosso de 3 características especiais: dor, calor e vermelhidão. Na ciência médica, vermelhidão a gente chama de rubor. Dor, calor e rubor. Então, o que a gente tem? Alguns estudos, Lucimara, mostram que o açafrão em rato, não é em ser humano, em rato e em células, ele diminui o processo inflamatório. A pessoa que está fazendo o tratamento do câncer, ela está inflamada porque o câncer é uma doença inflamatória. Mas boa parte das pessoas está inflamada porque a alimentação como um todo dela é inflamatória. É muita panqueca, é muito crepe, é muito biscoito, é muita porcariada. Então tudo isso deixa o corpo inflamado. Tomando remédio anti-inflamatório, que é uma coisa extremamente potente para inflamação, extremamente potente quando prescrita pelo médico. A pessoa não vai deixar de ser gordinha e não vai mudar a alimentação. Você tem que mudar a sua alimentação. Com as dicas que eu trago aqui, é um caminho com o seu médico oncologista, ou você sendo a minha paciente, vai ser um prazer, mas ela não desinflama você. Os marcadores inflamatórios do câncer com açafrão continuam altos. O seu excesso de peso, caso você tenha, ele continua alto. O que você tem que mudar é o tipo da sua alimentação. As pessoas estão usando o açafrão como um remédio e esse remédio tem efeito colateral, que é o quê? Interferir na capecitabina e na ação de outros quimioterápicos. Essas dores periféricas, neuropatia periférica, ela é potencializada com a presença do açafrão. Problemas de dificuldade de coagulação do sangue, ela é presente com o consumo de açafrão. Só que o mundo leigo divulga o açafrão como fosse mil maravilhas. Infelizmente não é. Gostaria que fosse. Já pensou que legal? Alguém está gordinho, está com CA19, que é o marcador inflamatório do câncer lá no alto,
você comesse um pouquinho de açafrão de manhã e você já emagrecesse e mudasse os marcadores, não muda. Você pode atrapalhar muito a sua chance de remissão. Para de consumir agora essa besteira, tá bom? Então, pegando outra refeição, porque essa aqui eu já respondi. Vamos lá, tem bastante refeição, que legal, né? Fico muito feliz. Geralmente coloco arroz, feijão, verduras e proteína. É mais ou menos a refeição que eu respondi há pouco, né? Vou pegar outra refeição. Vamos ver se tem coisas novas aqui para a gente interagir com vocês. Aqui é uma pergunta, acho que foi uma pergunta. Macarrão com sardinha pode? Pode, a questão é a quantidade de macarrão que você está comendo. Porque, como eu sempre falo, as pessoas comem muito macarrão, muita massa, eu sempre falo isso. Mesmo que você tomasse medicamento anti-inflamatório, você continuaria inflamada. É muito alta essa quantidade de macarrão que as pessoas compram e comem. Que tipo de leite é melhor tomar? Primeiro, Luciana, se você gosta de leite, né, eu não vou obrigá-la a tomar leite. Eu como mais queijo do que leite, do que consumo leite. Seria o leite que faz queijo. Que leite que é esse? É leite de garrafinha. É leite... A pessoa vai falar, é leite tipo A. Não, leite é tipo A, acho que desde 2017. O Ministério da Agricultura obriga todo leite que chega na sua mesa a ser de tipo A. Antes tinha tipo A, tipo B e tipo C. Não tem mais leite tipo B e tipo C. Todos são leite A, que é uma qualidade microbiológica melhor. Tem menos bactérias ali dentro. E aí, bactéria boa, viu? Não é nada de prejudicial para a sua saúde. Fique em paz. Então, leite tipo A, aquele que vence em menos de 15 dias, excelente opção, se você gostar de leite, tá? A Paola colocou aqui, doutor, uso açafrão no tempero das comidas, prejudica o tratamento? Vou fortalecer. O açafrão pode prejudicar o seu tratamento, porque ele interfere na absorção de quimioterápicos, inclusive do tamoxifeno e do anastrozol. Então, mesmo que você use de tempero, ele pode prejudicar, tá bom? Por que o mundo usa açafrão? Porque venderam ele como milagroso. Você pode procurar na internet, o que mais tem aí é açafrão com milagroso. Da mesma forma que falam que a Terra é plana, né? As pessoas leigas, é óbvio que a Terra é redonda e sempre foi redonda, as pessoas leigas falam que açafrão é bom para a saúde. A Rita, me explica sobre exame de CA15, não é o foco hoje, viu, Rita? A gente pode combinar outro dia. Hoje é sobre refeição. A Daiane, pode usar óleo de coco para cozinhar? Pode, Daiane. Se você gostar do óleo de coco, tem banha, tem manteiga, que são 3 gorduras muito boas para cocção. Azeite não é bom para cocção. Essas 3 que eu acabei de falar são muito boas. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Esse aqui é interessante. Café com açúcar demerara, tapioca com queijo, mussarela. Pode comer mussarela, pode comer queijo prato, pode comer outros, não tem problema, tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer? O que é importante fazer? Café com açúcar demerara. Às vezes a pessoa compra um açúcar, seja demerara, seja cristal orgânico, seja demerara orgânica. Qual que é a questão? A questão é a mesma da pergunta da Edi. Qual que é a opinião sobre mel, né? É açúcar, pessoal. Mel é açúcar, açúcar demerara é açúcar, açúcar mascavo é açúcar, açúcar orgânico é açúcar. Quanto de açúcar você vai ficar colocando na sua refeição? Até quando você vai ficar colocando açúcar aí dentro? As pessoas... Me perdoe, deu uma pausa aqui, ó. As pessoas estão viciadas em açúcar porque não se alimentam adequadamente. Por que todo paciente meu tira fissura por doce e tira fissura por açúcar? Porque ele tinha uma alimentação inflamatória. Todos tinham. Então, essas pessoas com alimentação inflamatória, elas têm uma tara por açúcar. Então, não adianta ser demerara, não adianta ser cristal, não adianta ser orgânico, porque o seu café já é ruim. Você está colocando açúcar nele, ele já é ruim. Se ele fosse bom, você tomaria 100. E você já está viciada no açúcar. Às vezes, a pessoa toma... açúcar por vício, porque sua alimentação está desequilibrada. Então esse ponto é importante. Eu não vi nem a presença de uma fruta, de uma castanha, de ovos, de outras coisas que podem melhorar a qualidade da refeição no sentido proteico, caso você goste de castanha, caso você goste de ovo, não sei. Por isso que eu falo que é muito individual
quando a gente vai prescrever a alimentação da pessoa, que a gente dá ideias, dicas, né? Mas não exatamente aquilo que realmente você tenha que fazer. E o queijo pode consumir. Eu sempre falo que queijo é positivo, exceto queijo com fungo, gorgonzola, brie, camembert. O próprio protocolo da C. Camargo coloca isso, que a gente tem que evitar queijo com fungo, que indiretamente pode ter mais bactérias e interferir na sua imunidade. A Rita, graças a Deus cortei o açúcar da minha alimentação. Parabéns, Rita, que legal, parabéns. Isso é fundamental, né? A gente precisa de açúcar na nossa alimentação, não é necessário isso, tá? Não precisa também caminhar para o terrorismo, que comer o açúcar vai ter câncer, mas o açúcar não é necessário, tá bom? E mesma coisa é o mel e assim por diante, não são coisas necessárias na nossa vida. Deixa eu pegar aqui outro. Então vamos lá, esse aqui é grande, ó. Macarrão de forno feito com macarrão, parafuso, queijo mussarela, frango desfiado e creme. Tô vendo bastante alimentação forte aí para inflamar. Macarrão em excesso, muito creme, e aí o creme vai ter farinha de trigo. Eu vejo alimentação fortíssima de uma situação do paciente que está vivendo câncer e talvez não tenha a quantidade adequada de proteína para equilibrar essa refeição. É proibido esse macarrão de forno? Não, não é isso que eu estou colocando. Mas eu vejo às vezes na preparação um caminho para a inflamação, que se a pessoa come mais massa do que proteína e gordura, a tendência dela é inflamar, tá bom? Então, vamos aqui para outra refeição. Opa, deixa eu ver aqui. Outra refeição. Olha que legal. Arroz branco, feijão, filé de frango parmegiana, ou seja, carregado em gordura, né? Normalmente eu não sei qual é a gordura que a pessoa está utilizando para fazer a parmegiana. É muito comum óleo de soja. Quem me acompanha aqui sabe da minha crítica ao óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, que não são necessários para a sua vida. E você consegue ter uma mudança da alimentação seguindo o meu protocolo, o meu passo a passo para a alimentação saudável. Então a pessoa come arroz branco, feijão, filé de frango parmegiana e o brócolis. É possível comer em um momento ou outro essa parmegiana, mas o modo de preparo já me mostra talvez que tenha muita gordura aí. Então a gente precisa analisar direitinho essa quantidade de gordura que foi utilizada para fazer o filé à parmegiana, tá bom? Tem outras questões aqui que me colocaram. A Anabela, é muito difícil para mim cortar o doce, não o açúcar em si. É isso, Anabela. Por que é difícil? Porque você está cuidando, eu acho, do seu tratamento oncológico sozinha. É muito mais fácil ao lado do nutricionista. Eu sempre deixo meu direct aberto para poder fazer o segmento com os pacientes, consultas particulares. Sozinho é um perereco. Imagina uma pessoa com câncer e ela vai na farmácia comprar tamoxifeno. Primeiro, não sabe se pode comprar tamoxifeno para ela. Segundo, ela não sabe o tempo que vai usar. Terceiro, ela não sabe a dose. A mesma coisa é a alimentação. A pessoa vai no supermercado e compra alimento, mas ela não sabe a dose, não sabe a proporção, não sabe a quantidade. E aí acontece essa questão de ter o corpo viciado em doce, inflamando cada vez mais, e um corpo inflamado, um corpo acima do peso é alimento para o câncer. A gente sabe, não falei que o açúcar é alimento para o câncer. Um corpo acima do peso é alimento para o câncer, em especial no tratamento. A Tereza colocou aqui, beterraba, cebola roxa, limão em jejum funciona? Não, não funciona. Isso é um besterol só para causar gastrite em você, não faça isso, tá? Então, deixa eu pegar aqui outra refeição. Vamos lá. E arroz, feijão, carnes, então. Arroz, feijão, carnes, verduras cruas e legumes. Já comentei, é uma refeição igual às anteriores, então já fez parte aqui do nosso bate-papo. Arroz e feijão. Eu falo sempre que é uma combinação boa, mas é pobre em ferro, é pobre em proteína, é pobre, não tem nada de vitamina B12 aí dentro. Se a gente fala de cianocobalamina, que é a vitamina B12, que é essencial para combater a anemia e para melhorar a imunidade, não tem nessa refeição. Então, às vezes a pessoa pode pegar uma frasinha isolada e falar, mas Alexandre, você falou que arroz e feijão é bom.
Eu falei que ele é bom, mas eu não falei que é suficiente. Às vezes a pessoa coloca arroz, feijão, carne, salada, legume, fruta de sobremesa. É bom, mas eu não posso falar que é suficiente, porque eu não conheço o seu caso, eu não sei a quantidade que você come. Então, sempre é importante a gente entender isso e a gente perceber o que está acontecendo, tá bom? A Paula colocou aqui para nós outra refeição: tapioca de coco, ovo cozido, feijão, arroz, frango, frutas, cuscuz de frango, né? Eu vejo bastante, mas bastante mesmo, Paula, uma alimentação sua rica em carboidrato. É tapioca e cuscuz, né? Bem intenso na parte de carboidrato. Eu não sei se a quantidade de proteína que você está comendo dentro do seu frango, dentro do seu ovo, se está adequada. Então, é sempre aquele ponto. O foco é melhorar a qualidade da proteína e das gorduras que você está usando na refeição. Eu não sei se essa combinação que você faz, fruta também tem mais carboidrato, não é proibido, mas eu vejo muito destaque das pessoas para comer mais carboidrato do que para não comer. São benéficas? Aí outra pergunta, Rita. Sementes de gergelim, girassol, abóbora são benéficas para incluir na alimentação? Antes de falar se é benéfica, Rita, responde para mim. Você gosta de semente? Você ama essas sementes? Né? Isso é importante. O pãozinho diariamente é mesmo um vilão? Não, nunca foi. Agora depende do pãozinho, né? Se for pãozinho de forma, pãozinho, esses porcariada que falam que é fermentação natural, mas a matéria-prima dele é ruim, aí sim é vilão. Agora, se eu falo do pão francês, não. O pão francês, ele tem a farinha, a água e o sal, o fermento. Então eu estou tranquilo com o pão francês. Mas aí também tudo depende da quantidade, a forma de preparo, a alimentação sua como um todo. Então é importante verificar isso. Pão francês com ovo? Pode. Pão francês até uma combinação interessante. Tudo vai depender agora, Luciana, da quantidade de ovos que você come em relação à proteína. Olha que legal aqui, ó. Rita, né? As sementes de gergelim, girassol e tal. Vou falar da semente de abóbora, né? Que é uma semente riquíssima em magnésio. Já até comentei outras vezes, magnésio é importante para a imunidade, mas coma se você gostar. Se você não gostar, tem outros alimentos. Tem gorduras boas na semente de gergelim, no girassol, que podem ajudar a te trazer saciedade, né? Você não sente fome e não fica beliscando o dia inteiro. Mas tem que avaliar toda a alimentação para ver se você gosta. Porque às vezes a pessoa ouve na internet que tem nutriente, coloca uma alimentação e não gosta. Então, eu não gosto de ficar falando se é bom ou não, sem perguntar se a pessoa gosta. Aí a Ana perguntou, o que acha do ômega 3 com selo de fósforo? Não faz nem cócega no seu processo inflamatório em relação a peixe. Vou repetir. O que você acha do ômega 3 com selo e fósforo? Durante a quimioterapia, né? Ela colocou aqui, não faz nem cócega no seu processo anti-inflamatório em relação a peixe. O foco aqui é peixe, o foco aqui é sardinha, o foco é salmão. São peixes maravilhosos em ômega 3, com uma qualidade de ômega 3 incrível. Além do ômega 3, tem ferro, tem proteína de boa qualidade, tem vitamina B12 e tem zinco. Essas cápsulas de ômega 3 não tem tudo isso, então você sai perdendo com essas cápsulas, lembrando que a maioria delas não é de boa qualidade e nem se compara ao peixe. O IFOS, para quem não conhece, é um órgão que faz a certificação sobre metal pesado, isso e aquilo, só que a grande verificação sobre qualidade de peixes, quem faz isso é o Ministério da Agricultura, não é o IFOS. O IFOS só fica em metal pesado. O Ministério da Agricultura, ele olha a presença de antiparasitário, ele olha a presença de antibiótico, ele olha a presença de metal pesado, ele olha a presença de outros contaminantes, e o IFOS não faz. O IFOS fica no mundinho do metal pesado. O Ministério da Agricultura, sim, faz uma investigação séria sobre os alimentos, tá bom? Então, para com isso, Ana. Para com essa historinha de cápsula de ômega 3. Não precisa disso na sua vida, não. Então, vamos lá. Salada aqui. Salada, arroz, feijão e legumes. Não estou vendo alimento rico em vitamina B12, que são as proteínas. Aí a pessoa não faz químio, fica com anemia, fica com imunidade baixa. Por quê? Porque a alimentação dela é pobre em proteína de boa qualidade. Aí a gente tem outra refeição. Essa aqui é grande, hein? Geralmente faço jejum pela manhã,
almoço, legumes, verduras e proteína hoje galinhada. Não, galinhada, eu adoro galinhada, acho maravilhoso. Precisa entender por que você faz jejum de manhã, né? A maioria dos meus pacientes faz café da manhã, não é obrigado, tá? Eu tenho pacientes que não fazem o café da manhã e fazem uma refeição um pouquinho mais tarde, perto do almoço. Então não é regra, como saúde, não comer de manhã, isso não é regra. Também como não é obrigação, tá bom? Esses dois são importantes, precisa avaliar cada situação. E os outros alimentos eu já falei, sobre proteína, sobre as carnes, e frango não tem hormônio, essa bobagem que o pessoal fala. Olha que interessante, a Rita. Fiz cirurgia de mama recidiva, que o senhor me indica para incluir na alimentação. Tudo isso que a gente já conversou, Rita, tudo isso. Para saber exatamente o que você vai incluir, eu preciso consultar você, mas de maneira geral, tem várias dicas aqui para você. Aí vamos pegar outra. Arroz, feijão, frango grelhado e salada de alface. Olha que legal. Frango grelhado, né? Muitas vezes a pessoa fica presa nessa questão de pouca gordura. Poderia ter gordura nesse frango. A gordura não é vilão, a proteína não é vilão. O grande vilão é o carboidrato em excesso. E a pessoa pode fazer grelhado, se ela gostar, se ela achar interessante, é bem-vindo, não tem problema. Só toma cuidado com esses azeites que eles vendem a ideia que você pode grelhar ele. Não é indicado, né, pessoal? A gente não é de forma alguma ficar consumindo esses azeites porcaria que a gente tem aí, tá bom? Então, a ideia era essa, né, desse aqui. Deixa eu... Fígado bovino, pode, contanto que ele esteja cozido, Paula. Fígado é bom, fígado não tem hormônio, não tem metal pesado, não tem toxina, é riquíssimo em ferro, proteína, vitamina B9, por sinal, B12, que são importantes para a imunidade, pode consumir sim. Existe um terrorismo desnecessário sobre isso. Outra questão aqui. Doutor, não como verduras de nenhum tipo. O que pode suprir essa necessidade? Legume. Então, por exemplo, você não come verdura folhosa, não come alface, não come couve, não come espinafre, não come rúcula, né? Você vai comer o quê? Tem legume. Legume é uma opção. O que é legume? Berinjela, beterraba, abóbora, abobrinha. Ele vai ter fibra e vai ajudar também. Aí precisa avaliar o seu intestino se essa quantidade de legume está contribuindo com você. E investigar por que você não come nenhum tipo de legume. Porque você não escreveu para mim, eu odeio verdura. Você tem a liberdade aqui de falar o que você quiser do alimento. Eu odeio legume, eu odeio verdura. Você falou que não come, então é necessário entender por que você não come, né? Aí a Daiane trouxe um ponto muito legal. Obrigado, Daiane, pelo comentário. E vão me respondendo, viu? Da maneira que eu vou respondendo para vocês, me fala se a minha resposta contemplou aquilo que você estava perguntando. Trouxe resposta verdadeira. A Paula colocou odeio, então não vai comer, né? Acho que eu sou um dos poucos nutricionistas no mundo que quando a pessoa fala para mim que odeia verdura, eu falo para não comer. Um dos poucos no mundo. A maioria, não a maioria, me desculpe, mas é comum a pessoa falar que odeia e quererem obrigar você a comer, né? Então não precisa comer verdura não, viu, Paulo? O caminho com você é legume, fruta e outras questões, tá? A Daiane. E os agrotóxicos das verduras e vegetais? Não fazem nem cócega em você, Daiane. Existe uma demonização sobre o consumo de fruta, verdura e legume, porque tem um coitado do plantador de alface, coitado do plantador de maçã, que é demonizado, que tem agrotóxico, isso e aquilo. Tem um pouquinho, mas quem eu estou preocupado é com óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Por que não faz pesquisa e não publica sobre a presença de agrotóxico nesses óleos? Simples, porque os donos dessas empresas de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão financiam políticos. Acho que a resposta minha já foi dada, né? Um coitado de um plantador de alface e de maçã não tem dinheiro nem para financiar um vereador, e nem deveria, tá? Nem um vereador. Agora, quem produz as verdadeiras porcarias de agrotóxico, que estão no óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, financiam grandes políticos. Aí não se faz pesquisa disso, esconde isso e tudo mais. Então não tenha medo
do pouquinho da presença de agrotóxico em verduras vegetais. Se for para ter medo, então tenha de óleo de soja, que talvez tenha na casa de milhões de pessoas, do milho, girassol, canola, algodão. Esses aí sim a gente precisaria ter medo, né? Ficar esperto, tá bom? Fruta, verdura e legume não tem necessidade nem de ser orgânico. Pode ser consumido tradicional mesmo também. Então, vamos lá. Aqui, ó. Outro aqui. Frango cozido, peixe. Que legal, a pessoa falou de peixe. Acho que foi a primeira pessoa que me trouxe uma refeição com peixe. A primeira, hein? Eu não tenho visto na refeição de vocês peixe. Peixe é fundamental para a saúde, pessoal. A gente só fez celular, só foi para a Lua, só mandou carrinho para Marte, né? Fazendo uma brincadeira, o Curiosity, que foi o primeiro carro enviado para Marte, se eu não me engano, que andou ali no terreno de Marte, graças a essa capacidade nossa de comer alimento cozido e comer peixe. Comer alimentos cozidos fornecem bons nutrientes para que nosso cérebro tenha evoluído ao longo do tempo. Então, parabéns pelo peixe. Primeira vez que eu estou vendo. Parabéns pelo fígado. Primeira vez que eu estou... Não primeira vez, já me falaram do fígado, mas fígado é bom. Mas aí começou a me entrar com a historinha do arroz integral, né? Então, se você ama, tudo bem, não precisa ser arroz integral. O grão de bico é primo do feijão. Então, às vezes a pessoa comeu arroz e grão de bico. Ou se ele não comeu feijão e grão de bico, tem ervilha. Arroz e ervilha é uma opção também. E aí a gente tem... Qual seria a quantidade por semana? Olha que interessante. Aí ele perguntou: consumir peixe para absorver esse ômega 3. Qual seria a quantidade? Aí tem que avaliar você, Lu. Não tem como falar qual é o número sem conhecer você, sem conhecer a sua história. Essa é a grande diferença do online, que a gente está aqui, do tratamento seu individual. Que aí eu vou dosar a quantidade, a qualidade, a forma de preparo, o número de vezes, a combinação. Existem combinações especiais que a gente faz junto com o peixe para melhorar a qualidade da absorção dos nutrientes. Então isso é individual, não tem como eu falar para você. A Jerusa: eu como peixe cozido sempre fresco da minha região. Parabéns, Jerusa. Que região que é a sua? Parabéns. Quem não tem fresco pode comer o congelado, pode comer a sardinha de lata, é bem-vindo também. Porque o bom não é inimigo do ótimo. Não é porque você não tem peixe fresco como a Jerusa, ainda bem que ela tem, que você não vai consumir. Então, consuma, por favor. A Edi colocou: sou intolerante à lactose. Não sei, eu precisaria avaliar. Às vezes a pessoa fala que é intolerante porque ela tem distensão abdominal. Mas é importante avaliar, existem algumas técnicas alimentares que a gente faz para avaliar isso. Mas eu vou supor que você foi ao médico ou ao nutricionista e saiu um laudo que você é intolerante à lactose. Mesmo assim, daria para a gente reverter isso, mas não é o foco agora. Geralmente os leites zero lactose, segundo eles, é de caixinha, mas enfim, o leite em pó é menos ruim? Olha que bacana, vou te trazer uma opção que talvez você não conheça. Eu tenho um leite, eu não, né? A indústria tem. O leite sem lactose de garrafinha, sabia disso? Existe o leite de garrafinha sem lactose. Teria qualidade nutricional muito melhor do que o em pó e não precisa nem se comparar com o de caixinha, que na minha visão não deveria nem se chamar leite, né? Mas isso é outra história. Então, é uma opção. Depois você me fala se você conhece esse de garrafinha. A Jerusa do Ceará. Que legal, Jerusa. Que lugar que você é do Ceará? Eu estive 2 vezes em Fortaleza dando aula para nutricionistas sobre câncer. Eu viajei a 5 regiões do Brasil, tive esse privilégio para ensinar como é que o nutricionista pode cuidar de um paciente com câncer. Então vamos ver aqui. Filé salmão grelhado no azeite, arroz, farofa banana na terra e brócolis cozido. Bonito, né? Bonita a refeição aqui. Fico feliz pelo salmão. Foi grelhado no azeite, às vezes a pessoa prefere. Farofa de banana, sempre lembrando muito, né, da qualidade dessa farofa. Eu sempre falo a sugestão de ter uma farofa mais voltada para o milho do que para o trigo, porque aí você consegue ter uma qualidade interessante de um produto com menos agrotóxico. Poderia até pensar numa farinha para fazer a farofa de banana orgânica. Ah, Alexandre, mas você está falando tanto orgânico? Eu estou falando que a pessoa me induziu a fazer isso, que ela quer farofa. Não fui eu que coloquei farofa na refeição dela. Então é importante entrar no universo da pessoa, né? Então isso é importante. E pensar na quantidade
de salmão da comida, mas bem bacana, bonito, sortido o prato. Fico feliz aqui. Eu não gosto de peixe, gosto de camarão. Que legal, camarão, caranguejo são bons alimentos, sendo de boa procedência. A Angie colocou, aqui na minha cidade, Dom Pedrito, e lembrando que a cidade do Ceará é Acaraú, Ceará, seja bem-vinda, Jerusa. Acaraú, Ceará. A Angie colocou aqui, olha que interessante, aqui na minha cidade, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, não existe leite de garrafa, tem o leite em pó. Se não tem leite de garrafa, leite em pó tem. Quantos habitantes tem Dom Pedrito, Angie? Mande para mim, por favor. Aide, bem-vinda, conterrânea Jerusa, também sou do Ceará, minha cidade é Pacajus. Pacajus eu já ouvi falar, hein? Pacajus eu já ouvi falar. Tem uma cidade no Ceará que tem o maior cajueiro do mundo. Quem é do Ceará vai lembrar aí, eu não lembro, não sei, vou falar um nome, talvez tudo errado, Itapemirim, não sei, falei um nome aqui, não sei se estou falando certo. O maior cajueiro do mundo fica numa cidade do Ceará. Quem é do Ceará acho que vai lembrar e quem está na internet sabe. É incrível. Meus pais já estiveram lá, eu gostaria de ir um dia para conhecer. A Rita, onde encontrar esses garrafinhas? Sou intolerante à lactose. Rita, que cidade que você é? Normalmente grandes cidades têm esses leites de garrafinha. No supermercado, na padaria você encontra. O próprio fornecedor que está trazendo do outro supermercado pode trazer para vocês. Cada vez mais o grupo que me acompanha e que trabalha a favor da remissão tem mudado a história da indústria de alimentos e até dos supermercados, viu? Então isso é bem interessante. Vocês que estão aqui comigo podem transformar a alimentação de vocês e da própria cidade onde vocês estão morando. Então isso é interessante. A gente já começou, na minha visão, os bons nutricionistas, e eu me coloco junto deles, começamos a mudar essa palhaçada de ficar colocando azeite para fritar, azeite para não sei o quê. Acabamos de mudar, porque a indústria não está usando mais isso. Então isso é um grande passo que a gente já está fazendo. A gente está fazendo barulho, né? Lembrem disso, vocês são os responsáveis por isso também. Vocês estão fazendo barulho. Então eu tenho aqui, ó, Pacajus é a terra do caju. Aracaú, Ceará, é vizinha de Jericoacoara. Eu acho que Jericoacoara é a cidade, né? A Jerusa está dando a dica para mim, onde tem o maior cajueiro do mundo. A Rita de São Luís. Rita, São Luís tem leite de caixinha, viu? Dá uma olhadinha aí, conversa com grandes supermercados, com redes maiores. Tem sim. A Luciana, pode usar manteiga de garrafa? Pode, ela até é uma manteiga boa para cozinhar, uma qualidade muito bacana. Pelo menos as que eu tenho visto, sim. Tá? A gordura é boa. A Angie colocou, eu adoro leite. Imagina a Angie visitando algum perfil que o pessoal fala que é proibido. Por isso você é bem-vinda aqui, Angie, vocês e todos. Porque aqui não fica com esse besterol e com essas mentirinhas de que você vai ter câncer tomando leite. Né? Então, aqui tem um conteúdo para você avançar, não para restringir sua vida. Doutor, você conhece manteiga da terra? É uma manteiga de garrafa também? Fala para mim, Edi, se essa manteiga da terra é a manteiga de garrafa, especial de alguma região. Conta para mim, por favor. Aqui, ó, outras refeições, arroz, feijão, carne, salada, legumes e um suco natural. Sempre lembra, suco, ele tem bastante açúcar. Se é proibida? Não, mas às vezes a pessoa não está nem fazendo digestão boa e toma-lhe água, toma-lhe suco na refeição. Então é importante avaliar isso. É sempre importante. Não é proibido água ou suco nas refeições, mas se a pessoa já está enjoada, já está indisposta, já não está fazendo digestão boa, será que é a melhor opção? Não sei. A fruta eu sei que é uma excelente opção para você. Aí nós temos o que aqui mais? Vamos lá. Mais coisas boas, vamos lá. A última refeição. Então, de manhã, água. Tá me copiando, hein? Tô brincando. De manhã também, água. E vitamina de mamão, banana com aveia, pão integral com ovo ou queijo. Meu Deus, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá. É carboidrato um atrás do outro. Mamão, banana, aveia, pão integral. É uma bomba de carboidrato esse café da manhã. Não é proibido fazer uma vez ou outra vitamina, né? Não é proibido bolo
contanto que eu esteja prescrevendo, indicando para você que os bolos que tem aí são de mal a pior, inclusive esses que as donas de casa fazem em casa, né? Esses caseiros. Aí a dona de casa pega, em vez de usar para fazer um bolo óleo de coco, que seria uma gordura boa, usa margarina Becel. Margarina Becel não é e nem nunca foi saudável. Tira essa besteira de reduzir colesterol. A gente tem que reduzir excesso de peso. Se alguém quer salvar o coração, reduz excesso de peso. Não foque em reduzir colesterol. Porque quem reduz excesso de peso, reduz colesterol também. E aí nós temos aqui pão integral. Pão integral, seja francês integral ou de forma integral, a qualidade dele é pior porque é mais liberado aditivos alimentares, conservante, corante, esses antes que não prestam e estão presentes ali nesse alimento. Você não precisaria disso. Tá? Então tá bem forte no carboidrato aqui, é muito carboidrato. E depois café. Né? Depois a pessoa colocou café com leite. Café com leite, para muitas pessoas, pode atrapalhar a absorção do cálcio. Às vezes a pessoa está tomando remédio Zometa, está com dificuldade de fixar cálcio, alguns remédios podem atrapalhar a fixação. Precisa avaliar direitinho esse café dessa pessoa. E a Ivone colocou aqui para gente, ó, eu tirei os líquidos na refeição e senti a diferença na digestão. Olha que legal, pessoal. Eu sempre falo do líquido na refeição. Olha que bacana o comentário da Jerusa que ela trouxe aqui pra gente. A Jerusa nos acompanha nas redes sociais. Olha que legal. Eu tirei os líquidos na refeição e senti a diferença na digestão. Nem enjoada nas químios fiquei. Então, às vezes a pessoa vê na internet um monte de coisa, é porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que, tem que tomar Dramin para enjoo, tem que... E ela fez o básico, que é o que a gente ensina aqui. Ela fez o básico. O básico bem feito atinge o extraordinário na sua vida. Ela fez o quê? Ela tirou o líquido durante a refeição. Se você tira o líquido da refeição, a sua digestão tende a ser melhor. E foi isso que aconteceu. Ela não está ficando enjoada na química. Olha aqui, que extraordinário. Parabéns, viu, Jerusa? Muito feliz aí com a sua conduta. A Ivone. Chá. A Ivone, se eu não me engano, é de Portugal. Seja muito bem-vinda, Ivone. Chá, torrada com queijo. Falou a marca. Eu não vou ficar fazendo propaganda da marca. Queijo tal. Pode? Iogurte magro? Pode. Pode iogurte sem aditivos, né? Pode comer outros queijos sem ser esse que você indicou. Esse acho que tem bastante aditivo colocado nele, conservante, corante, um monte de coisa. Chá, torrada de preferência com seu pão francês do outro dia, né? Dormido. Não essas que a gente compra no supermercado que é ruim. E chá precisa saber qual que você toma. Se for esse chás besterol é perigoso. Posso falar um chá que pode consumir sem problema. Camomila, erva cidreira, hortelã, são bem-vindos. Café com pão integral e queijo. Já falei do pão integral, né? Já falei do queijo também. Depois dá uma olhadinha, por favor. São pequenas mudanças para fazer para a vida toda, exatamente. O básico, você atinge o extraordinário. Quem faz o básico atinge o extraordinário. Mariscos no pós-cirúrgico? Não sei, Rita. Eu não sei como é que está a sua situação pós-cirúrgica. Eu não sei quantos pontos você levou, que medicamento você está tomando. Não sei se você pode, no pós-cirúrgico, comer os mariscos, eu não sei a qualidade desse marisco, precisa avaliar direitinho você. Não é proibido peixe no pós-cirúrgico, isso é um ponto importante frisar. Mas será que esse é o melhor para você nesse momento? Eu não tenho como eu avaliar, infelizmente, não consigo. Tá bom? Então, pessoal, as pessoas gostam tanto, né, das refeições, eu vou fazer mais vezes. Se as pessoas estão gostando é porque tá bom. E aí o que eu preciso que você faça por mim? Eu vou abrir a caixinha no Story e me dá um tema que faça com que mais pessoas apareçam. Porque meu foco é para vocês. Por que eu acordo cedo? Para produzir conteúdo para você. Então, se você fala que gosta, além das refeições, gosta de tal assunto, que é um assunto que chama, porque o assunto de refeição é o assunto que chama a atenção das pessoas no meu perfil. Né? Então, eu preciso saber o que você ama ouvir, o que está incomodando você. Aí você me coloca na caixinha do Story para que eu possa fazer lives cada vez mais direcionadas para você. Eu quero ajudar você, eu não estou fazendo isso por mim. Eu tenho as informações para mim, para cuidar da minha alimentação na hora que eu saio da live. Agora eu não sei o que eu posso fazer para ajudar você. Tá? Então coloca para mim depois na caixinha.
Bom dia, não consegui pegar do início, tive um compromisso. Ideia, você é muito bem-vindo em qualquer momento. Vai ficar gravado, espero eu. E aí depois você assiste e deixa um comentário. O que recomenda pôr no pão? Normalmente manteiga. Eu faço um pão com banha. Eu ponho ele na chapa, ponho banha e selo ele. Né? Aí vai uma questão de gosto também, viu, Ivone? Tem muito isso. Questão de gosto. Eu ensino a fazer um requeijão caseiro, que é muito melhor. Meus pacientes têm acesso. Doutor, fale sobre o consumo de camarão. Na minha região é bem comum. Pode comer camarão, pode comer caranguejo, contanto que esse caranguejo, esse camarão tenha um controle de qualidade adequado, não é proibido. Algumas pessoas são alérgicas, mas não é todo mundo. Aí, Elô, deixei de consumir linhaça nas frutas. Não precisa de linhaça. Se você tiver uma inflamação no intestino de verticulite, essa linhaça pode perfurar você, pode ser um risco, né? Então, não indico linhaça, não. E ela produz fitoesteróis, que é uma substância que produz hormônio dentro do seu sangue, que não é indicado. Mas continuo com a chia, ajuda ou não na alimentação. Se você está comendo chia, sua alimentação, seu intestino não está funcionando, é porque está errado toda a ingestão de fibra sua. O meu foco com o paciente não é chia. Então, talvez sua alimentação esteja errada aí. Obrigado, doutora Ali, pelo esclarecimento, vocês estão me ajudando bastante. Que bom, fico feliz. Posso comer tucupi? Pode. Explica para o pessoal que não conhece a sua região o que é o tucupi. Tá bom? Vou deixar só a Ana colocar aqui. A gente já fala disso, uma coisa muito bacana para que a gente possa conhecer. Então vamos lá. Explica para eles, Paulo, da sua região, tucupi. Tem o tacacá também, tem outros alimentos aí típicos. A banha é manteiga? Não, Ivone. A banha é a gordura do porco. A manteiga é o da vaca, né? O leite da vaca batido, creme de leite batido, e a banha é a gordura do porco. Aqui em Portugal, né? Aí as pessoas vão entender por que eu estou explicando o significado de banha e manteiga para ela. Aqui em Portugal, banha é a banha do porco, correto? E até pouco tempo não consumia, porque sempre disseram que fazia mal. Claro que falaram que fazia mal. A Bunge e a Cargill colocavam óleo de soja na sua casa. Como é que ela faz para você tirar a banha que você tinha de fácil acesso? Mentindo. Era desse jeito que eles faziam. Incluir novo na minha alimentação. Gostando é bem-vindo. Creme de leite é vilão? Não, só tem que tomar cuidado que às vezes no creme de leite tem um monte de aditivo adicionado, Izzy, tá bom? Então é isso. Pessoal, obrigado aqui pela presença. A Lucimara, obrigado pelas suas informações. Há pouco tempo recebi informação de que para curar e prevenir o câncer eu teria que deixar de consumir laticínio e proteína animal. Lucimara, ainda bem que você está aqui, né? Porque o mundo quer matar a pessoa antes do câncer. Esse tipo de dieta que tira leite e tira carne para paciente com câncer, esse tipo de dieta é o que tem matado as pessoas. As pessoas não estão morrendo de câncer, a maioria está morrendo porque começa tarde demais uma boa alimentação ou faz a alimentação totalmente errada para remissão. Então aqui você tem esse privilégio, essa oportunidade. Lembrando que tem um grupo gratuito no WhatsApp que eu já aviso quando começa a live, isso é uma coisa muito bacana. E eu aviso também sobre os temas que eu vou tratar, sobre dicas. E neste sábado vai ter uma coisa inédita, incrível, que no meu grupo de WhatsApp eu vou divulgar um material complementar do que eu faço nas lives e eu não faço aqui. Então todo sábado de manhã, você está assistindo ao vivo ou gravado, entra no meu grupo do WhatsApp. Não tem conversa de ninguém, só eu falo com você. Não é o pessoal conversando, falando, é só eu com você. É uma mensagem só minha, para que você cada vez mais fique próximo da remissão, tá bom? A Daiane, parabéns pelo seu trabalho, eu te admiro demais. Muito obrigado, Daiane. Agradeço muito, mas faz um favor para mim. Da mesma forma que eu ofereci gratuitamente esse conteúdo para você, oferece para 2 amigas suas. Oferece para ela esse conteúdo. Eu te dei de presente esse conteúdo, eu agradeço, né? Agradeço a admiração sua por mim. Mas faça você por 2 pessoas que não conhecem meu conteúdo e estão se matando com a alimentação errada. Elas estão destruindo a própria vida com a alimentação errada. Eu dou de presente para vocês e deem de presente para 2 outras amigas de vocês, pessoas de vocês, por gentileza. Até eu que agradeço pelas informações, né? A Paola, um prato típico, né, da região, Deus abençoe, você também, amém.
Vou botar essa live no meu grupo do WhatsApp. Por favor, manda o link para o grupo das pessoas do WhatsApp de câncer. Né? Isso é muito importante. As pessoas estão morrendo graças ao besterol que estão fazendo na alimentação. As pessoas não estão morrendo mais de câncer hoje, que a gente já tem recurso para curar o câncer. O que a pessoa faz? Ela se mata comendo. Ela se mata com coisa errada. Ajuda outras pessoas. Isso que eu peço para vocês. A Daiane perguntando como é que entra no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link no meu story, tá bom, Daiane? Aí você vai ter acesso. A Elô, verdade, quase morri com suco verde durante a quimioterapia. Suco verde é uma porcaria para o paciente com câncer. A Elô, já que acompanha nosso conteúdo, sabe disso. Não nutre, não melhora a imunidade, não combate a anemia. É isso que tem feito. As pessoas têm morrido por conta do besterol. A Daiane já indica, o Paola foi muito esclarecedor, doutor. Obrigado, viu, Paola? Seja bem-vinda. Meu grupo do WhatsApp tem 220 pessoas. Põe lá, pega o link, manda o conteúdo para o pessoal discutir, para o pessoal ver, para o pessoal vir para cá, né? Deus abençoe sempre, você também, ideia, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui. Obrigado pelas informações. Algum suco específico? Não, Smara, não tem nenhum suco específico para o tratamento, né? O geral que eu passei para vocês aqui já ajuda demais, ajuda muito. Bora comer fígado, né, cozido, né? Sempre é importante esse ponto, tá bom? Então, obrigado aqui pela presença. Mandem, pelo menos para 2 pessoas. Eu dei esse presente para vocês, deem para... eu faço esse pedido. Eu peço para vocês. Mandem para 2 pessoas que não conhecem meu conteúdo. Ajudem mais pessoas a chegarem em remissão. Isso não pode ser um mérito só meu, isso não pode ser um mérito só seu. Eu acho que é muito pouco. Você pode transformar a vida de outra pessoa agora. Você tem esse poder. Faça isso. Tá bom? Obrigado por tudo aqui. Fiquem com Deus. E sigam nas redes sociais. Sigam no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todas as redes sociais. Até no Twitter também. Me sigam lá, Ale Marcelo, você vai encontrar no Facebook. Encontra em todas as redes sociais. Fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado pela participação. Fiquem com Deus.